E uma nova pesquisa do Datafolha mostra um alegado cenário estável na corrida pela sucessão de Jair Bolsonaro na eleição de outubro. Luiz Inácio Lula da Silva teria 19 pontos de vantagem sobre o presidente, marcando 47% das intenções de voto no primeiro turno. Bolsonaro teria 28%, seguido à distância por Ciro Gomes, com 8%. 10 outros candidatos se embolam, empatados tecnicamente, no pelotão dos que têm de 2% para baixo. O Datafolha ouviu 2.556 eleitores em 181 cidades nos dias 22 e 23 de junho. A margem de erro da pesquisa, contratada pela Folha e registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o número 09088/2022, é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. Zé. Olha, eu não brigo com pesquisas, mas eu confesso ser muito estranho este divórcio, esse hiato aí entre a realidade que estamos vendo nas ruas, né, e o que acontece nas nossas conversas e os números apresentados. Durante essa semana, eu tive a oportunidade de conversar com representantes desses institutos de pesquisa, que eu não gosto também de chamar de instituto, porque são empresas, né? São empresas que faturam, que têm interesse e que têm uma reputação a guardar. E devo dizer também que um desses donos dessas empresas, que faz também pesquisa, é uma pessoa que não é ligada ao PT, muito pelo contrário. É uma pessoa ligada mais à área liberal, ao presidente Jair Bolsonaro, e que também faz pesquisas e uma das pesquisas da praça. E aí eu comentando exatamente sobre esta situação e sobre esta dúvida minha, porque a pesquisa ela é científica e o registro no TSE mostra exatamente. Não tem essa história de ninguém sabe como se faz a pesquisa, sim, está no TSE, não obedecer aquelas regras descritas é crime. Está lá no TSE o registro de como foi, quem foi ouvido, em que região, qual a tecnologia usada, a teoria usada e tudo mais, né? Então, a conclusão que eu trago aqui para vocês é de que as pesquisas estão com uma variação pequena de uma ou outra empresa e me explicaram ali a situação regional, porque este é um resultado nacional. Então, em algumas regiões, o presidente Jair Bolsonaro está muito na frente. Por exemplo, o Sul, né? Está muito na frente. Está tanto na frente que justifica em outros estados, né, ele está perdendo e a diferença não ser muito grande. O presidente Jair Bolsonaro, por exemplo, perde em Minas por uma diferença pequena, o que significa já um equilíbrio. E também uma tendência de crescimento do presidente Jair Bolsonaro. E os dois que eu ouvi, os representantes dos institutos, né, eles concordam de que tudo vai depender da campanha eleitoral, ou seja, a disputa pela presidência está mesmo polarizada. Quando a gente acredita ou desacredita de algo, a gente acredita ou desacredita de tudo. Não dá para acreditar só num lado e excluir o outro. Então, assim, essas pesquisas mostram um dado positivo, é que o presidente Jair Bolsonaro está mesmo no segundo turno, ou seja, há uma polarização com o ex-presidente Lula. E as mesmas pesquisas, os donos das pesquisas, os empresários, dizem o seguinte: não há definição e a eleição está aberta, ou seja, tudo vai depender da campanha eleitoral. Resumindo, estes resultados que vão aparecer de várias empresas são, na verdade, retratos momentâneos e pronto. E o que elas confirmam é essa polarização entre Lula e Bolsonaro, e é nisso que devemos prestar atenção e pé no chão fazendo campanha. Augusto. Bom, a Folha de São Paulo está em campanha aberta, ostensiva aí, para que o governo acabe o quanto antes e para que, se não acabar antes da eleição, para que o presidente Bolsonaro não se reeleja. Se a Folha mente o tempo todo para que o Bolsonaro perca, por que ela vai dizer a verdade em pesquisas? É da mesma empresa. A empresa está em campanha. Eu sei que a estatística é uma ciência, mas se fosse exata, acertaria pelo menos
As pesquisas de boca de urna erraram. O Ibope fechou por causa disso. O cara já votou. E eles conseguiram errar. O Datafolha publicou uma semana antes da eleição de 2018, no segundo turno, que o Haddad venceria por 55 a 45. Expliquem isso. Sim, as anteriores, o brasileiro decide só na hora de votar. Então faz pesquisa de boca de urna e não erre. Agora não, eles fazem pesquisas 4 meses antes, dizem que é um retrato do momento, o retrato que eu capto por aí é outro. E dizem que tudo vai mudar com a campanha. Então por que não espera a campanha? Por que eles fazem isso agora? Porque a gente insiste em toda eleição, quando termina, a gente fala, eu não dou mais confiança para a pesquisa. Não dá para se basear em pesquisa. E lá recomeça outra temporada, e a gente vai de novo para o retrato do momento. Como será provado se esse retrato é exato, se não tem eleição amanhã? Não tem. Como é que você vai provar? E eu já disse aqui, não preciso repetir, eu já vi o que fazem os institutos de pesquisa, sabe? Manipulam mesmo números. O Gallup manipulou 2 vezes, fechou por causa disso. Fechou. As pesquisas, eles sempre têm uma desculpa pronta. Agora, eu quero que me expliquem como é que os institutos conseguem chegar a uma diferença de 21 pontos percentuais entre uma pesquisa e outra. Alguém errou. É o retrato do momento, alguém fotografou outro país. O país que eu conheço, o país pelo qual eu viajo sem parar, esse tem um rosto diferente. Ontem em Santa Catarina eu vi de novo um monte de eleitores do Bolsonaro se manifestando e eu não consigo encontrar os eleitores do Lula. Eles estão se preparando para alguma festa, né, da vitória, com tanto requinte que eles não saem de casa, eles ficam ali esperando, né, para dar mais sede e poder beber no dia da eleição junto com o chefe. Cadê as festas? Cadê as manifestações? Os eleitores que têm uma vantagem dessa, eles comemoram, não somem. No Brasil a gente tem o que vai perder, porque tem 28%, esse atrai multidão todos os dias. Eu só quero, repito, que os institutos de pesquisa me expliquem qual deles está errado ou está mentindo. Porque diferença de 21 pontos percentuais, faça a conta sobre números absolutos. O Brasil tem 100 e tantos milhões de eleitores. Faça a conta e vê o tamanho do erro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais. É uma piada. E os outros 19 pontos percentuais de diferença? Ou 17, se você quiser oscilar tudo para o lado. Enfim, eu não confio nisso aí porque a imprensa é desonesta e órgãos que pertencem à mesma empresa são desonestos também. Ana. Eu ia exatamente tocar nesse ponto que o Augusto trouxe, que esse instituto, especificamente o Datafolha, é um instituto que faz parte de um grupo que passa 24 horas aí por dia, 7 dias por semana, tentando puxar o tapete do governo. As pesquisas erraram em 2016 nos Estados Unidos, erraram em 2018, erraram também em 2020. Não tem povo, eleitor, ele vai às ruas. Eleitor que acredita no seu candidato, ele aparece, ele dá as caras e não fica escondido aí em bunkers, né, esperando que o seu candidato, que é um ex-presidiário, vença. Mas só para puxar as manchetes da Folha, do Grupo Folha, que detém aí o Instituto Datafolha. Se você puxar as pesquisas só de hoje, Bolsonaro insinua que colombianos querem deixar o país após vitória da esquerda e faz comentários com viés gordofóbico sobre Kim Jong-un. Aí você sobe mais um pouco. Bolsonaro se enrolou com corrupção antes até de ser eleito. Só quem estava em transe nesses 3 anos e meio não viu.
E mostra também o Datafolha, Lula tem 19 pontos sobre Bolsonaro. E aí você pega a pesquisa do Datafolha do dia 29 de setembro de 2018, ou seja, quanto tempo antes da eleição? Menos de uma semana. Menos de uma semana. Datafolha. Bolsonaro perde todos os cenários de segundo turno.